Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Eu queria convidar você, meu amigo, minha amiga de casa, a assistir um filme que é um dos filmes que mais me emocionou até hoje. Chama-se O Milagre de Anne Sullivan. Esse filme conta a história de Helen Keller, uma ativista social graduada em filosofia americana que fez um trabalho magnífico pelo mundo, auxiliando os negros, as mulheres e os deficientes de uma maneira geral. A peculiaridade dessa Helen Keller é que ela era surdo-cega. É uma deficiência dificílima de ser enfrentada porque ela afeta totalmente a visão e a audição. Algumas pessoas pensam que a surdo-cegueira são duas deficiências juntas, mas não. O surdo é uma deficiência, o cego é outra deficiência e o surdo-cego também é uma terceira deficiência. E hoje nós vamos falar sobre surdo-cegueira. Nós vamos entrevistar a Cláudia Sofia, que é surdo-cega, que é presidente do Grupo Brasil de Apoio à Surdo-Cegueira do Brasil, e a Regina Flotter, que é diretora técnica da ANRINSA, que é uma instituição que cuida de pessoas surdo-cegas. Tudo bem com você, Regina? Tudo bem. A RIMS, além da surdo-cegueira, ela atende a múltipla deficiência sensorial também, porque tem muitas crianças que têm perda visual associada a outras, autismo, a paralisia cerebral, ao comprometimento neurológicos, então nós atendemos também. E o surdo, idem. Tudo bem com você, Cláudia Sofia? Tudo bem com você, Cláudia Sofia? Tudo. É um prazer enorme de estar aqui, estar falando um pouquinho sobre surdo-cegueira, porque, afinal de contas, muitas pessoas ainda não conhecem que ainda existe um indivíduo que é uma pessoa surdo-cega. Quando se fala na Helen Keller, é uma famosa e enriquecedora, fortalecedora do passado. Porque quando ela veio aqui no Brasil em 1953, foi aí que surgiu, logo depois de 1960, uma professora conheceu ela, foi estudar nos Estados Unidos para trazer a educação do surdo-cego aqui no Brasil. Engraçado que quando eu fiquei surdo-cego há 25 anos atrás, eu não sabia o que era surdo-cegueira, eu não sabia o que era Helen Keller. E aí, a partir daí, eu conheci Helen Keller, conheci outras pessoas com deficiência, surdo-cego, deficiência visual, porque eu vivia no mundo dos ouvintes. Então, trouxe para mim um bom benefício de conhecer cada vez mais as pessoas com surdo-cegueira e outras formas de comunicação. Vocês de casa devem estar estranhando que a Cláudia Sofia está com a mão no queixo da Regina Flotter. Essa é uma maneira de comunicação do surdo-cego que é raríssima de se fazer. Geralmente o surdo-cego se comunica com libras tátil. A forma como a Regina Flotter está se comunicando com a Cláudia Sofia chama-se tadoma. É a maneira que o surdo-cego consegue entender tudo que se fala, colocando a mão no queixo e pegando as vibrações da voz. Então imagine vocês como é difícil entender esse tipo de comunicação. Regina e Sofia, como que surgiu essa ideia do tadoma? Vocês têm informações sobre isso? Nós temos informação sobre isso. De verdade, o tadoma é uma habilidade que a pessoa desenvolve de perceber a fala através do toque. Quando é através da escola e que nós vamos iniciar uma criança que não teve oportunidade de ouvir, de enxergar, né? Nós vamos apresentar todas as formas, né? Então, começa com objetos concretos. Então, vai beber, vai apresentar o copo, vai comer, vai apresentar o prato, os talheres, tudo de uma forma concreta, até a criança perceber que pode ser através do símbolo e pode ser através de uma comunicação gestual, né? Ou através do tato no rosto também. E isso ele vai desenvolver essa habilidade, né? Mas o tadoma é uma linguagem? O tadoma é uma forma de comunicação. Porque, como você disse, é uma habilidade de cada um. Isso, mas é uma forma também estabelecida de comunicação. Porque Libras, eu sei que é uma língua oficial. É uma língua oficial e que para eles é a Libras tátil, né? Eles vão receber a Libras e eles vão tateando todos os movimentos para poder perceber, né?
E aí depende muito do pós-linguístico ou pré-linguístico. Na escola, nós temos muitos pré-linguísticos, então são aqueles que não tiveram oportunidade de aprender uma forma de comunicação, que é um dos objetivos da escola, né? E o Tadoma, ele precisa ter uma sensibilidade na mão muito mais forte? Precisa ter uma sensibilidade mais forte. Como que é essa sensibilidade para se utilizar o Tadoma? Então, na verdade, como eu já nasci ouvinte e depois eu fiquei surda com 6 anos, que me trouxe esses benefícios de estar me aprimorando cada vez mais, principalmente na leitura labial, e também eu usava aparelho auditivo, eu vivia no mundo dos ouvintes. Minha família não me considerava como uma criança surda. Estudei na escola, no ensino fundamental e vivi, como sempre, naquela experiência do mundo dos ouvintes. E o que me trouxe de benefício é que eu tive uma boa memória de leitura labial. E quando eu comecei a perder a visão aos poucos, e eu percebi que a minha dificuldade de comunicação era muito grande, e aí eu precisava de encontrar uma forma de comunicação. Apesar que eu sabia do alfabeto manual de surdos, e assim, ver na televisão na época, né, há 25 anos atrás, falava muito, 25, 26, 30 anos, falava muito alfabeto manual, língua de sinais, mas para mim eu não tinha uma ideia de que ser uma comunicação. Então, no desespero, na época, eu precisava tocar. Eu toquei na boca da minha mãe. E naquela época, minha mãe falava para mim, Sofia, como que você vai tocar na boca da sociedade? Ninguém vai aceitar isso, por causa da doença, por causa disso, por causa daquilo. Tudo bem, eu acabei largando de utilizar, mas a necessidade foi maior, eu acabei falando, então, mãe, a única pessoa que eu vou tocar é só a senhora, porque não tem como tocar nas outras pessoas. Então, através da articulação labial e da vibração, eu consigo compreender o que as pessoas falam. Então, isso é porque me ajudou na memória de leitura labial e que me trouxe essa habilidade de estar me comunicando. Eu nem sabia se Helen Keller utilizava, porque na época a Helen Keller utilizava com o dedão, né? E eu não, eu pego toda a região como vocês estão vendo. E, inclusive, agora eu tenho uma irmã caçula que também utiliza o Tadoma, isso por causa da boa memória de leitura labial. E no Brasil mais 2, uma em Maringá e outra, uma em Londrina e outra em Salvador. E como a Regina disse, a língua de sinais, que é a Libras Tátil, é o que mais é utilizada. E também tem a fala ampliada, que é a pessoa que tem deficiência visual, ela tem uma dificuldade auditiva, ela não consegue encontrar uma forma de comunicação. Aí as pessoas falam próximo ao ouvido dela. Então, isso tudo depende da habilidade da pessoa com surdo-cegueira adquirida. Porque então eu adquiri uma surdo-cegueira. Agora, eu nunca imaginei se eu nascesse com a surdo-cegueira congênita, eu não sei como que ia ser minha comunicação. Então, o Tadoma é uma habilidade de cada pessoa. A Sofia falou uma coisa para mim que eu não sabia. Ela tem uma irmã surdo-cega também? Tem uma irmã surdo-cega também? Tenho. Eu não sabia disso, eu pensei que fosse só você. Eu pensei que era só você. Ela tem, eu já tenho 25, ela tem mais ou menos uns 5, 6 anos que ela é surdo-cega. Agora que ela está começando a aparecer, né, no público. E a gente fala muito na parte do emocional, da aceitação da nova identidade. Então, ela foi a minha intérprete, ela ajudou muito eu, meu esposo, que também é surdo-cego. E depois ela acabou ficando surdo-cega porque nós temos uma síndrome chamada síndrome de Usher, que é uma síndrome degenerativa, é uma síndrome genética. Então, eu sou a mais velha e ela a caçula. Depende, de cada caso é um caso. Nós temos casos de surdos-cegos que têm 4, 5 irmãos que têm síndrome de Usher. Então, várias formas de comunicação. Síndrome de Usher. Repetir, síndrome de Usher. U-S-H-E-R. Ele causa surdo-cegueira. Causa surdo-cegueira, isso. É uma síndrome genética. Bom, só para esclarecer para os nossos amigos de casa, digamos que fazendo uma conta rápida, assim, todo o conhecimento adquirido que nós temos, todo o nosso repertório, tudo que existe dentro de nós em termos de imagem, pensamento, filosofia, tudo é adquirido através dos 5 sentidos. Audição, visão, paladar, tato e olfato.
Imagine que a visão e a audição é responsável, talvez, eu não sei o número exato, mas talvez por 90% desses conhecimentos adquiridos. Então, o surdo-cego, imagina o esforço hercúleo, o esforço enorme que ele tem para conseguir trazer todas essas informações, todas essas imagens, todos esses sons para dentro dele através somente do tato. Aí que eu ia esclarecer. A escola recebe crianças que nascem, às vezes até casos de rubéola, que a mãe teve a rubéola na gestação e a criança vem com uma catarata congênita, uma perda auditiva, né? Então, por isso que, como escola, nós temos que apresentar todas as formas de comunicação. E tem crianças que podem pegar só o alfabeto, né, manual na mão, como tem a Chica, que foi a primeira surda-cega reconhecida no Brasil, alfabetizada, né? E que ela só usa o alfabeto manual. Então, você escreve letra por letra e vai formando as palavras e ela vai sabendo do que se trata. Agora, esses como a Cláudia, o Carlos Jorge, todos esses mais adultos que nós convivemos, eles adquiriram. O Carlos Jorge é o esposo da Sofia. Esposo da Cláudia. Ou adquiriram a surdo-cegueira. Então, ou nasceram cegos e perderam a audição, ou nasceram surdos e perderam a visão. Eu conheço. Então, a gente vai tentar resgatar a comunicação. Então, pode ser a escrita na palma da mão, pode ser o braille como uma forma de comunicação, o tadoma, como a Cláudia tem a sensibilidade, né? E assim por diante. Então, você pode encontrar várias pessoas com surdo-cegueira, cada um com uma forma estabelecida de comunicação. Você tem que apresentar, né? Você dá as possibilidades, porque a primeira coisa, como ela falou, é realmente a identidade que ele vai ter que adquirir, uma nova identidade. Quer dizer, nós temos o tadoma, nós temos o braille, o Libras, desculpa, a Libras tátil, tem a forma de escrever na palma da mão? Na palma da mão, sim, porque se é uma pessoa alfabetizada, você pode tentar, como primeiro momento, resgatar o que ela já tinha. O surdo-cego sente a letra na mão, você vai conversar. Vai depender da sensibilidade da pessoa. Tem uns que se comunicam só através da escrita na palma da mão, como a e outra com Libras tátil, mas falando cada letra em si. Isso, ou a Libras tátil. Não, a Libras tátil seria a língua dos surdos, sim, né? E aí vai fazendo os movimentos e vai tateando, né? Por exemplo, casa, agora estamos conversando, estamos na TV, entendeu? Assim, vai conversando. A Cláudia Sofia conhece Libras tátil também? Se você conhece a Libras tátil também. Conheço porque meu esposo, o Carlos Jorge, só domina a Libras tátil. Então a gente só se comunica com a Libras tátil. Ele conhece também o Carlos Jorge. Eu acho que conhece. Eu já vi ele se comunicando. Ele falou que já viu o Carlos se comunicando. É de uma rapidez incrível. É de uma rapidez assim, incrível. A gente olhando, as pessoas se comunicando com ele com Libras tátil, você não consegue acompanhar o movimento da mão da pessoa de tão rápido e ele só com a palma da mão em cima da mão do comunicante entende tudo. Ele entende tudo. É impressionante. É impressionante. É verdade, porque isso tudo depende da pessoa para a pessoa, né? Tem umas que são mais rápidos, tem outros que são mais lentos, então depende de cada pessoa. E também o guia intérprete que está, como a Regina está aqui, ela está como assistente social, mas ela também está fazendo o papel dela de guia intérprete. Então o guia intérprete também tem que estar preparado para receber todas, tanto o surdo-cego adquirido, que tem várias formas de comunicação, não é só uma, a Libras tátil, só o tadoma, né? Então tem que respeitar todas as formas de comunicação, porque o guia intérprete, apesar de ser os nossos olhos, os nossos ouvidos, então ele tem que passar para nós tudo que está acontecendo, descrever o ambiente, se locomover de um lado para outro, tanto na escola, nas viagens, nas palestras, nas conferências. Inclusive, semana passada, eu estava numa conferência estadual da saúde, que eu sou conselheira também estadual da saúde, e nós tivemos que ter 2 guias intérpretes para poder trabalhar, porque é um trabalho muito puxado. E apesar de tudo, os ouvintes, como se diz, né, a sociedade ainda não conhece isso. E aí eles acabam falando, essa pessoa está atrapalhando, está falando alto, não dá para a gente ouvir. Então a gente acabava falando, não, desculpa, eu sou surdo-cega, eu preciso essa comunicação, essa é a minha forma de comunicação. Eu estava mais junto com uma outra, a Eulália, e ela também faz a fala ampliada. Então as pessoas se afastavam do lugar para poder
porque para eles estavam atrapalhando, mas não. Olha, eu queria dizer aos nossos queridos ouvintes, aos nossos queridos telespectadores, meu amigo de casa, minha amiga, que eu estou muito feliz em fazer esse programa hoje, porque a surdo-cegueira é uma deficiência pouquíssimo conhecida no Brasil e é importante que a gente traga essas informações que existem mais de 3.000 surdos cegos no Brasil, que eles estão ainda num status de desconhecimento total da sociedade e a forma de comunicação. É importante que a gente traga isso para vocês terem ideia da dificuldade, mas também da potencialidade de cada deficiência. Nós já voltamos. Nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade, apresentando hoje a Regina Flotter, que é diretora técnica da Anhinsa, e a Cláudia Sofia, que é surdo-cega, e também diretora do Grupo Brasil de Apoio à Surdo-Cegueira. Nós estamos falando um pouquinho sobre essa deficiência bastante desconhecida no Brasil, muito séria, mas que tem grandes ativistas, pessoas que trabalham sem cessar em prol de todas as deficiências e em prol de pessoas que necessitam do apoio, por exemplo, os direitos das mulheres. Cláudia Sofia, você, além do seu trabalho dentro da questão da deficiência, você é uma ativista social. Você é uma ativista social. Sim, há 25 anos, desde que eu me tornei surdo-cega, entrei na área da surdo-cegueira, eu venho trabalhando, né, ativamente na parte da sociedade, nas políticas públicas, para que melhore cada vez mais a qualidade de vida das pessoas com surdo-cegueira, porque é importante que as pessoas saibam que nós temos capacidade, autonomia e independência, apesar que nós precisamos de um intérprete, não vamos dizer 24 horas, mas pelo menos para estudar, trabalhar, dar aula, ter um momento de lazer, esporte, tudo mais. Então, é um trabalho árduo mesmo, né, porque não é fácil, mas graças a Deus nós conseguimos muita conquista, nós temos várias parcerias, e para chegar nesse ponto que eu cheguei aqui, junto com vocês, é todo momento que as pessoas vão reconhecendo a nossa capacidade, né, a nossa autonomia, porque se não for assim, como que as pessoas vão nos conhecer? Bom, eu conheço o seu trabalho de longa data. Eu sei que o sacrifício que você faz, o esforço que você emprega em chegar a um status de ativista social, de ser representante de uma comunidade que não tem muita gente, então precisa de um trabalho enorme. Eu conheço todo o esforço que você faz e agradeço por esse trabalho que você desenvolve. Agora, me diga uma coisa, Sofia. Você disse para mim que é mais ou menos 3.000 surdos-cegos no Brasil. Mais ou menos 3.000 surdos-cegos no Brasil. Todos eles recebem escolaridade, todos eles estão sendo treinados à comunicação? Na verdade, depois que nós entramos na área da surdo-cegueira, nós criamos o Grupo Brasil, nós começamos um trabalho bem amplo com as famílias, os profissionais de surdos-cegos. Nós tivemos uma parceria com o Ministério da Educação, e para poder mostrar, falar para eles que nós existimos. E não só a pessoa com surdo-cegueira, mas a deficiência múltipla. E então, a partir daquele momento, a parceria com o MEC foi para que estabelecesse um censo nas escolas, onde estão os surdos-cegos. Nós sabemos que existe muito mais, mas onde estão? As famílias, às vezes, escondem, têm vergonha, ou eles próprios mesmo não se aceitam de ser uma pessoa com surdo-cegueira. Então, através desse censo, nós detectamos de 2.800 a 3.000 pessoas com surdo-cegueira, várias formas de comunicação dentro das escolas. Fora da escola, nós não sabemos, né? Então, aos poucos, nós vamos procurando, através dos profissionais de outros estados, na qual a RIMS, o Grupo Brasil, dá curso de formação para professores, através dos guias intérpretes, que também através dos cursos, porque a demanda vai crescendo e os profissionais vão atrás de informação, de preparação, para poder atender esse indivíduo. Então, por enquanto, nossa estatística é esse número. Sabemos que existe muito mais, mas não sabemos onde estão. E outra coisa,
E a sociedade ou as autoridades ainda não sabem quem são essas pessoas. Pode estar na rua, mas eles não sabem se identificar. Não é porque eu sou Cláudia Sofia e aí, nossa, ela é tão bonita, por que ela se comunica assim? Quando eu estou sem bengala, as pessoas pensam que eu enxergo, que eu escuto. Mas quando eu uso a bengala, eles pensam que eu sou cega. Quando eu ponho a mão na boca, eu falo, eu não entendi. Então... Uma hora eles pensam que você é surda, outra hora pensam que você é cega. Uma hora pensa que você é surda, outra hora pensa que você é cega. Nunca associa os dois. Nunca associam os dois. Ô, Cláudia, quando você fala a respeito da dificuldade das famílias de encaixar as crianças com surdo-cegueira na escola, ou até mesmo a necessidade de escondê-las, eu faço um paralelo com o filme O Milagre de Annie Sullivan. Quando a Ellie Keller ainda era criança, antes da Annie Sullivan começar a treiná-la, ela era muito rebelde, às vezes até agressiva. Isso é uma coisa natural do surdo-cego, por ele não compreender o mundo em que ele está? Isso é uma forma natural. A Regina pode também ajudar, contribuir nessa informação. De verdade, as crianças que nós vamos tendo contato, crianças, jovens e adultos, chegam assim, meio nervosos, alterados, assim, com depressão, porque, imagine, como você falou, dos sentidos, né? Perder esses sentidos e os mais importantes que envolvem a comunicação, né? E aí você vai tentando mostrar, né, se é um pós-linguístico que existe, vamos resgatar como as outras formas de comunicação. Uma criança, você vai apresentar o mundo para ela, né? E isso, por exemplo, uma criança pode estar nervosa, se autoagredir, porque ele está com uma dor de dente, ele está com uma dor de cabeça, ele está com mal-estar e ele não consegue passar essa informação para ninguém, né? Então, isso tudo é possível, né? E que você tem que tentar trabalhar para ajudar e aliviar essa situação. Conhecendo a história da Helen Keller, nós vimos que ela tinha dificuldade de associar as letras, a formação de uma palavra com a coisa. E ela só começou a perceber isso a partir do momento que a menina escreveu água e derramou água na outra mão dela. E ela começou a associar que aquela junção de letras que ela tinha significava alguma coisa que a pessoa estava apresentando para ela. Esta ainda é a forma mais ideal de ensinar o surdo-cego? De ensinar o surdo-cego? Sim, você começa sempre do concreto, aquilo que eu falei. Você vai fazer toda a rotina da criança dentro de uma escola, tem que ser antecipado tudo. Se vai ao banheiro, se vai fazer a refeição, se vai fazer uma atividade concreta, né? Sempre você tem que tentar antecipar através de recursos concretos, até a criança conciliar realmente que aquilo tudo quer dizer aquela uma palavra forma de significa aquela coisa. Exatamente. Ela associar a coisa à palavra. Isso, exatamente. Tem então, que tudo colocar na mão, copo, caneta, na mão, copo, caneta, o caderno. Isso, caderno. Por exemplo, nós trabalhamos com as famílias, nós temos grupos de famílias, que é junto com o Serviço Social e Psicologia, o setor de psicologia, para poder preparar essas famílias a tentar antecipar, né? A criança chegando na escola, chega chorando, agressiva, tudo. Às vezes é porque pensa que é médico, que vai alguém tocar, que vai alguém fazer algo com ela que não sabe o quê, né? Então, todas as salas da escola tem referência do que é aquele espaço, né? Se tem a ver com música, vai apresentar algum objeto que vai simbolizar música. Se é o banheiro, vai estar os símbolos do banheiro, vai estar escrito em braille, porque se a criança tem possibilidade de passar a mãozinha lá, vai tocar isso na repetição e de anos de trabalhos, de tudo, até ele conciliar que tudo que é apresentado para ele é uma forma de comunicação. E quando nós falamos de coisas não palpáveis, como por exemplo, amor, saudades. Como é que você chega a colocar isso para o surdo-cego? A gente consegue passar isso para o surdo-cego? Isso é na convivência. Nós tínhamos um aluno que tudo que hoje, ele até assim, é um caso de êxito, que ele saiu da RIMSA, né, e foi para uma escola regular, mas uma escola de surdos, ele concluiu o ensino fundamental, e ele chegou na nossa escola sem responder a visão e audição.
E tudo era apresentado para ele, cada ambiente, através de maquete. A professora construía as maquetes com ele, né? E ele também quebrava algumas coisas e a professora falava que quebrava, dava o sinal de quebrar e que ia consertar. E aí um dia ele chegou fazendo o sinal de cachorro e o sinal de quebrar. E aí nós falamos, mãe, o que ele quer dizer? Cachorro quebrou, né? Aí ela falou, porque o cachorro morreu e eu não sei falar para ele o que aconteceu. Ele acha que se o cachorro não está reagindo é que está quebrado, né? Então, para você ter uma ideia, são conceitos que é na convivência, né? Por isso, assim, nós vamos trabalhar com bichinhos, por exemplo, nós vamos trabalhar com peixinho, mas não é simplesmente ter lá o peixinho como ornamentação dentro da escola. E como é que passa para ele isso, que o cachorro morreu? Sim, ele vai tocar. Então, aí a gente vai tentar mostrar que respira, para de respirar, entendeu? Isso é uma coisa assim que nós vamos criando, exatamente, sempre na forma mais concreta mesmo, né? Agora, Regina, me responde uma coisa. A Cláudia, a Sofia, ela é oralizada. Responder uma coisa que você é uma pessoa oralizada. Porque ela ficou com surdo-cegueira depois dos 8 anos que concluiu a surdo-cegueira, não é isso? Concluído a surdo-cegueira. No caso de uma criança que nasce surdo-cega, ela tem possibilidade de ser oralizada? Ela tem possibilidade de ser oralizada? Depende, né, de cada habilidade dessa criança, né? Porque a gente já conhece alguns casos que teve a habilidade de falar, mas não tem uma voz tão clara quanto a minha. Porque, como eu falei, eu nasci no meio dos ouvintes, depois que eu fiquei surda. E eu mantive a fala para isso. Então, me ajudou bastante. Só complementando, quando apresenta a surdez, você vai fazer todos os exames, a possibilidade de ser protetizado, hoje existe o implante coclear, você vai tentar, porque sempre vai ter algum resíduo auditivo, né? E explorar. Quando conversar com a criança, vai pedir para a criança localizar a mãozinha da criança para sentir que tem vibração, né? Que sai, como emite o som, que sai, da onde sai. Então, você vai sempre tentar, é uma proximidade muito grande na aprendizagem, né, da criança que tem a perda auditiva e visual. E a partir daí, vai ser, como a Cláudia falou, o marido dela nasceu surdo. E ele foi perdendo a visão na fase adulta, né? Ele já trabalhava, inclusive. Então, hoje ele tem uma fala também, né? Mas assim, a fala de uma pessoa com surdez, com um ganho no aparelho auditivo. E a comunicação dele é a Libras tátil. Deixa eu só fazer uma explicação para um amigo, a minha amiga de casa. É o seguinte, quando a gente fala oralizado, significa que o surdo, não só o surdo cego, o surdo também, ele fala, ele consegue falar. Porque existe uma conversa aí no meio da sociedade que diz o seguinte, existe o surdo-mudo, né? O mudo-surdo. Isso, na verdade, é raríssimo a pessoa que é muda, que não fala. Geralmente, quando se fala surdo-mudo, ele é surdo, somente surdo. Ele não fala porque ele não ouve. Então, quando o surdo fala, a gente diz que ele é oralizado. Mudo mesmo existe pouquíssimos, né? É verdade. Raro o mudo. Então, as pessoas que a gente fala que é mudo, na verdade, ele não é mudo. Ele é somente surdo, tá? A pessoa pode se oralizar e geralmente o surdo de nascença, quando ele consegue ser oralizado, a fala dele fica quase que incompreensível, porque ele não conhece exatamente o som. Ele não conhece exatamente o som, exatamente. É isso? É isso. É isso mesmo. Hoje nós temos muitos surdos cegos ativistas no Brasil, pessoas que estão trabalhando, que funcionam, que buscam um lugar ao sol, que ajudam os outros. Sim, a maioria dos surdos cegos que nós temos, os adquiridos, a maioria estão nas escolas, né? Nos seus estudos, na faculdade, juntamente com seus guias de intérpretes. E agora no mercado de trabalho são muito poucos, porque ainda o mercado de trabalho precisa estar preparado para isso. Mas nós temos alguns surdos cegos que estão inseridos no próprio trabalho, continuam trabalhando com o apoio nosso do Grupo Brasil. Nós vamos até a empresa, prepara até a empresa, mas ainda precisa de muito mais preparo, porque haja a parte de comunicação também.
Bom, eu só queria falar mais uma coisinha para a gente encerrar esse programa. Eu conheci a Cláudia Sofia fazendo uma declamação de um poema. E aí nós ficamos assim curiosos para saber como é que a gente vai dizer para a Cláudia Sofia que nós gostamos da declamação do poema. Bater palma, ela não ouve. Fazer o sinal de libras de aplauso, também ela não vê. Então a pessoa explicou, bate os pés. Ela sente a vibração. É interessantíssimo a forma de comunicação entre as pessoas. É muito curioso, muito satisfatório, muito benéfico e gratificante conhecer toda a diversidade humana. Para isso que esse programa serve. Obrigado, Sofia. Obrigado, Regina, por estarem aqui conosco. Obrigada a você também. E nós que agradecemos. Obrigado a você de casa que esteve conosco e até a semana que vem no próximo programa Diversidade.